Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Não, não tá nada bem, infelizmente. Mas vamos lá, né? Falar um pouco aí. Ontem eu gravei um vídeo, só que o vídeo ficou muito longo, muito atropelado. Esse aqui deve ficar longo também, mas eu vou tentar fazer um vídeo mais organizado, né? Ficou assim. Depois eu apaguei o vídeo de ontem, porque não tinha uma sequência lógica, né? Assim, ele era muito fragmentado, ficou um discurso muito solto, né? Porque eu gravei muito no improviso. Agora também, mas eu vou tentar organizar melhor o meu pensamento. Bom, Fluminense aí, vários jogadores infectados. Sobre isso, gente, assim, uma coisa que eu já havia dito no outro vídeo que eu apaguei. Bom, não cabe aqui no Laranjeira já de qualquer tipo de especulação sobre isso. Ah, por que eu acho que aconteceu isso? Por que né, que aconteceu no Goiás, ou no outro time, no rival aqui do Rio, depois no outro rival, aqui no Flu. Não, né, não entendo nada disso daí. Eu não sou médico, não sou, né, infectologista, virologista, enfim, pessoal aí que fala, né, das doenças e tal, de epidemia, pandemia, as causas, né? Protocolo, isso, aquilo, se cumpriu, se não cumpriu, isso não, né, isso não faz parte assim do domínio do meu limitado conhecimento sobre as coisas e sobre o mundo. Então, sobre isso daí eu não posso falar. Mas tem uma outra coisa que nós podemos debater, conversar, né? Que é o campo, né, da racionalidade da ciência que está fora do campo biológico e médico. Bom, sou dessa área, né? Assim, da área da filosofia, da ciência política, e debato bastante aí a questão do esporte, né, da política no esporte, os problemas do futebol brasileiro, a Lei Pelé e tal, né, por conta da pandemia, né? Estava com um amigo organizando um seminário na Universidade Estadual do Rio de Janeiro sobre os problemas do futebol brasileiro, né, a relação entre futebol e cultura, futebol e economia. Esse meu amigo, ele é flamenguista, inclusive, né? Ele é da área de economia. Enfim, bom, o futebol, então, o que a gente pode falar de um ponto de vista social, político sobre o futebol? O futebol faz parte do mercado de entretenimento, ele não é um serviço, né? E, portanto, por não ser um serviço, ele não é um serviço essencial, né? Não é sequer um serviço, né? Não pode ser nem um serviço essencial. Então, eu acho que o futebol poderia voltar com mais calma, né? Voltar com um planejamento melhor, mais adequado ao contexto de pandemia. O Brasil não parou, isso é uma farsa, né? O único setor da economia, digamos assim, que parou foi o pequeno e médio comércio de rua, né? Mesmo as grandes empresas do varejo, elas continuaram, né, seus trabalhos, principalmente, né, pelo chamado e-commerce, né, vendendo pela internet e tal, porque todo gigante do varejo tem o seu site, etc e tal. E teve uma galera, né, que parou, né, de fato foi impedida ali de abrir e tal, por questões, né, que não cabe a gente discutir aqui, mas o resto todo mundo continuou. Eu, por exemplo, continuo também em casa, mas continuo. Então não parei de trabalhar em nenhum momento, né? Então isso é uma farsa, né? O Brasil não parou, né? O que parou foi só o comércio de rua, pequeno, médio comerciante, que levou um prejuízo grande aí. Só que isso daí é uma outra questão. E sobre o futebol, gente, quando a gente analisa ali, não a pandemia de um ponto de vista biológico, porque eu não saberia fazer isso do ponto de vista médico, mas quando a gente analisa de um ponto de vista social, político, a gente percebe que algumas regiões do Brasil, né, elas são mais afetadas, né? Notadamente
as cidades mais populosas e com maior densidade demográfica. O que seria, assim, mal e porcamente falando, simplificadamente falando, né? Com maior densidade demográfica, né? Com uma relação espaço-população, né? Onde você tem ali um maior número de pessoas dentro de uma unidade espacial de medida determinada. Então, vamos supor, por quilômetro quadrado. Então, tem X pessoas por quilômetro quadrado. Aí tem a maior densidade. Aí a outra tem Y, né? E X é maior que Y. Portanto, X pessoas por quilômetro quadrado é maior do que Y pessoas por quilômetro quadrado. Essas cidades são cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades. Outras cidades do Brasil não foram tão afetadas quanto essas cidades que eu falei aqui, Rio e São Paulo. Então, por exemplo, você pega cidades do interior de São Paulo, cidades do interior de Minas, né? Mais para o interior do Brasil também, no centro-oeste. Algumas regiões foram pouquíssimo afetadas, né? E então, com um pouco de calma e planejamento, né? As entidades que comandam o futebol, a confederação e as federações estaduais, eles poderiam ter organizado uma volta. Obviamente, não com esse calendário louco, que sempre foi louco, 38 jogos, o ponto corrido. Já é inviável numa circunstância normal, num contexto de pandemia, é pior ainda, né? E poderiam refazer o formato do campeonato, colocar um sistema de grupos no Brasileirão, né? Depois ali classifica o primeiro, o segundo, né? Cria um sistema de grupo, qualificação e depois um mata-mata na fase final. Escolhendo 5, 6, 7 cidades sedes, com um equipamento esportivo adequado, ou seja, um estádio com gramado, é o que mais tem no interior do Brasil, e cujas cidades do entorno e mais próximas, digamos assim, as regiões satélites, entre aspas, tivessem o quê? Uma infraestrutura minimamente adequada para receber delegações. Seriam 20 delegações. E aí, você poderia fazer essa competição em 1 mês e meio, 2, como uma Copa do Mundo. Nós organizamos uma Copa do Mundo com 32 delegações e mais não sei quantos turistas de fora do país e mais a galera fazendo turismo interno, indo para lá e para cá. Nós temos alguma infraestrutura que poderia ter sido usada. Então, nessas cidades menos afetadas, já com uma certa infraestrutura para receber delegações dos clubes, 20 clubes, né? Com infraestrutura de estádio, você poderia jogar o campeonato ali em 2 meses, né? Como se fosse assim um campeonato de tiro curto. A tal da Champions League fez isso. Pegaram Benfica em Portugal como sede, né? Que Portugal se saiu melhor em relação à pandemia. E depois o que eles fizeram? Mudaram o formato, né? Colocaram lá os mata-matas em jogo único e conseguiram terminar ali o campeonato sem grandes problemas. Se essa volta tiver... Veja, eu não estou falando aqui que tem que parar tudo, para tudo. Não estou dizendo isso. Se a volta tivesse sido mais bem pensada, não teria problema. Né? Por quê? Porque o país não parou. Isso é uma farsa. Quem parou foi o pessoal do varejo de rua, principalmente. Pequeno, médio comerciante. Esse pessoal faliu e se arrebentou. O pessoal dos chamados serviços não essenciais, sei lá, os meus amigos que têm estúdio de tatuagem, esse pessoal se ferrou. Só. Eu não estou dizendo que é pouco, que os caras não passaram um drama aí, que eles não têm razões para protestar, né? Estou falando isso. Aí é uma outra discussão. Mas no contexto do esporte, era possível, sim, reorganizar a competição, mapeando ali as melhores cidades, com infraestruturas menos afetadas, né? E aí jogava primeiro o brasileiro, depois terminava o calendário com a Copa do Brasil, né? Fazia lá o mata-mata, o mesmo sistema, já com uma experiência prévia, e você conseguiria terminar nesse espaço aí de tempo
dentro do ano ainda de 2020, né? E com muito mais segurança, muito mais qualidade de jogo. Porque agora o que vai acontecer? Corre o risco desse campeonato não acabar. Título do vídeo. Temporada 2020. A temporada que vai acabar não terminando. Os jogos são horríveis. A logística é desgraçada. Sempre foi, ainda mais nesse contexto de pandemia. Jogo quarta, domingo, viagem, num treino, um desgaste danado. Daqui a pouco tá todo mundo arrebentado de lesão muscular e Covid. Tem condições de praticar qualquer coisa num contexto como esse. E aí? Era voltar de uma forma planejada e organizada. Tá aí. Grandes clubes já, com vários problemas aí, desfalques, etc. Esse campeonato desse jeito não termina. Fazer o quê? Bom domingo, boa semana, galera.